iniciaremos a ideia de funções através de conjuntos. Funções. Vamos ver um exemplo. Temos dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. O conjunto de saída, que é o domínio da função, e o conjunto de chegada, que é o contradomínio da função. O conjunto de saída tem 4 elementos, A, B, C e D. O conjunto de chegada tem 3 elementos, 1, 2 e 3. É uma relação, mas é uma relação de um tipo especial. Nessa relação, não podem sobrar elementos no conjunto de saída. Essa é uma definição importante para a caracterização de funções. A segunda propriedade das funções é que também não podem sair do primeiro conjunto flechas do mesmo elemento. Repetindo, não sobram elementos no conjunto de saída e não saem duas relações de um mesmo elemento para o conjunto de chegada. Sobrar elementos em B ou chegar duas flechas, duas relações em B, não há problema. Formalizando essa ideia, nós podemos dizer que as duas propriedades de função são, primeiro, cada elemento de A tem o seu correspondente em B. Segundo, não pode haver saída de duas relações saindo de A e chegando em B. Relações que não são funções. Vejamos 2 exemplos. Primeiro, conjunto de saída A, B, C e D. Conjunto de chegada 1, 2 e 3. O que nós podemos observar é que sobra um elemento em A. Se sobra elemento em A, não é função. Segundo exemplo, conjunto de saída A, B, C e D. Conjunto de chegada 1, 2 e 3. Observem que o A leva ao 1 e o A leva ao 3. Pela nossa definição de propriedades de funções, isso não pode ocorrer. Portanto, esses são dois exemplos de relações que não são funções. Domínio, contradomínio e imagem de uma função. Para caracterizar uma função é necessário conhecer seus 3 componentes: o domínio A, o contradomínio B e uma regra que associa todo elemento de A a um único elemento de B. O domínio de uma função é o conjunto de saída. O conjunto de chegada é chamado de contradomínio. Os elementos que têm correspondência de A para B, do conjunto de saída para o conjunto de chegada, são chamados de imagem da função. A imagem pode ser igual ao contradomínio quando não sobram elementos em B. Vejamos o seguinte exemplo. A é o conjunto dos elementos 0, 1 e 2. B é o conjunto de chegada 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos definir a função que leva de A em B por y igual a 3x. Então vejam, se eu multiplicar 3 por 0, é 0. 3 por 1 é 3, 3 por 2 é 6. Então, todos os elementos de A têm o seu correspondente em B. O domínio, definido como conjunto de saída, será o conjunto composto pelos elementos 0, 1 e 2. O contradomínio são todos os elementos do conjunto de chegada, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a imagem, somente os elementos 0, 3 e 6. Então, observe que a imagem é um subconjunto do contradomínio. Eventualmente, a imagem pode ser igual ao contradomínio. Existem 3 tipos de funções. Existem as funções injetoras, as sobrejetoras e as bijetoras. A função injetora é aquela função em que cada elemento de A leva a um único elemento de B. Não importa se sobrem elementos em B. A função sobrejetora é a função que não sobram elementos em B. Então, eu posso ter relação 2 saídas de A a uma chegada em B. Essa é a função sobrejetora. E uma função bijetora
ela leva cada elemento de A a um único elemento de B. Uma função bijetora é, portanto, injetora e também sobrejetora. Funções no plano cartesiano. Estudamos até agora as funções relacionadas a conjuntos. Vimos que as relações podem ser representadas através de conjuntos, mas também podem ser representadas no plano cartesiano. O que nós vamos estudar agora são as funções. As funções são um caso particular de relações e vamos estudar funções no plano cartesiano. A definição de função. Uma função f é uma relação que transforma A em B, ou seja, que leva elementos do conjunto A para o conjunto B. No geral, essas funções têm uma forma analítica e essas funções podem ser representadas através de gráficos no plano cartesiano. O primeiro exemplo é uma reta. Verifiquem que para cada elemento de A existe um correspondente em B, um único correspondente em B. E também, cada elemento de A só poderá ter, no máximo, um correspondente no contradomínio, que é o conjunto B. O eixo X, o eixo das abscissas, é, então, o eixo do domínio, e Y, o eixo do contradomínio. A outra função não é uma função linear, essa é a função seno, que também leva elementos de x em y. As funções podem ser de diversos tipos. As funções podem ser de primeiro grau, de segundo, terceiro. O que determina o grau de uma função é a potência maior determinada no domínio da função. Então, uma função linear é uma função que leva de x em y. Vejamos a função constante. A função constante, ela é representada por f de x igual a b. E a sua expressão gráfica é uma reta paralela ao eixo x. A expressão geral de uma função é y igual a ax mais b. No caso da função constante, esse termo ax é igual a zero. As funções f de x igual a 2, f de x igual a menos 7 e f de x igual a zero são funções constantes.